Olá, amados, tudo bem com vocês? E aí, já estão sabendo sobre o que falaremos hoje? Nosso estudo de hoje, com base na verdade da Palavra de Deus, veremos em Romanos 9 uma riqueza teológica, histórica e também lições, onde concentraremos particularmente no que Paulo diz sobre Rebeca. O que Paulo nos ensina? Onde vemos Jesus neste capítulo? Jesus é verdadeiramente o centro de toda a Escritura? Bora lá! O capítulo 9 de Romanos marca uma transição na carta de Paulo aos Romanos. Nos capítulos anteriores, Paulo ele discutiu extensamente sobre a salvação pela fé, mas aqui ele vira sua atenção para Israel. Paulo ele começa expressando a sua profunda tristeza, a sua angústia pelo fato de muitos israelitas não terem ali aceitado Jesus como Messias. Mas no meio dessa angústia, Paulo nos conta a história de Rebeca, a esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó. Isso nos traz muita esperança. Rebeca é uma mulher importante mencionada no livro de Gênesis. Ela era filha de Betuel, neta de Naor, irmão de Abraão e irmã de Labão. Abraão, sabendo que estava ali no fim de seus dias, no fim da sua vida, ele envia então o seu servo mais antigo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E entre os parentes ali da sua terra natal, onde eles moravam, que era Arã, o servo então encontrou Rebeca, que ofereceu água para ele e seus camelos, confirmando então assim a bênção de Deus para a escolha de Rebeca como esposa de Isaque. Rebeca então retorna com o servo e casa-se com Isaque, tornando-se a mãe de Esaú e Jacó. A vida de Rebeca foi marcada pela fé, mesmo em tempos difíceis. Ela teve que esperar por muito tempo para ter filhos, quando então finalmente teve. E teve gêmeos que lutavam constantemente um contra o outro. Rebeca então recebe uma revelação de Deus, de que o mais novo, que era Jacó, prevaleceria sobre o mais velho, que era Esaú, o que era contrário ali àquela tradição da época. Rebeca também desempenhou um papel fundamental no plano de Deus para a linhagem de Abraão. Ela ajuda Jacó a receber a bênção de Isaque, que era destinada a Esaú. Embora a maneira como ela fez isso, possa assim, digamos, ser até questionada, porque não foi tão leal, é claro que Deus usou Rebeca sim em seu plano para a nação de Israel. Rebeca, contra todas as expectativas, torna-se parte crucial do propósito de Deus. E o mesmo vale para nós, amados. Deus nos fez, cada um de nós, de uma maneira única, por uma única razão. Ele nos concedeu dons, talentos e a capacidade de superar adversidades. Ele nos fez para prosperar, para cumprir o propósito divino que Ele tem para nós. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina justamente isso aqui nesta carta. Em Romanos, no versículo 5, que deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne,
o qual é sobre todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Nessa declaração, Paulo, ele reconhece a divindade de Jesus e o coloca no centro da história de salvação. Mesmo que o capítulo fale sobre a tristeza de Paulo pelo povo de Israel, ele ainda reconhece que Jesus veio através da linhagem de Israel e é o Salvador de todos, sejam eles judeus ou gentios. Este capítulo pode ser complexo, mas a mensagem principal aqui, ela é bem clara. Deus é soberano e seus planos e propósitos são perfeitos. Ele fez escolhas que podem até não fazer sentido para nós, mas que servem para o seu propósito final de redenção e também de salvação, manifestadas perfeitamente em Jesus Cristo. Amados, então, muitas vezes em nossas vidas podemos nos deparar com situações que nos desafiam, que nos testam, situações que nos fazem questionar se somos suficientemente fortes, suficientemente sábios e suficientemente bons. São questões familiares, profissionais ou até mesmo da nossa própria autoimagem, baixa autoestima, preocupações, problemas de saúde. Isso tudo acontece e é natural. Nós, às vezes, nos sentimos assim, sobrecarregados. Mas aqui está uma verdade incrível que todos nós precisamos lembrar. Deus permite passarmos por essas situações às vezes também para que a gente cresça. Lembra o que Deus fez com Faraó? Está escrito assim nos versículos 16 e 17. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo, ele explica nesta carta respondendo uma pergunta. A pergunta foi assim: se Deus escolhe a quem mostrar misericórdia, isso não é injusto? A resposta de Paulo, amados, é enfática neste caso. De modo nenhum. Assim ele respondeu. Aqui Paulo, ele está defendendo a justiça de Deus. Ele argumenta que Deus, sendo soberano, tem o direito de agir de acordo com o seu próprio propósito e vontade. Não há injustiça. Não há injustiça da parte de Deus ao escolher a quem Ele vai mostrar misericórdia. Deus não deve nada a ninguém e, portanto, Ele não é injusto ao dar misericórdia a alguns e a outros não. A ideia é que a misericórdia de Deus não é uma obrigação, mas um ato de graça. Ele dá misericórdia a quem Ele escolhe, e a escolha está enraizada na sua soberania, sabedoria e amor. Não é na nossa dignidade ou pelo nosso mérito. Deus também, Ele nos entregou o quê? Dons, talentos e a capacidade de superar adversidades. Deus não nos fez apenas para sobreviver, mas para prosperarmos. E a história de Rebeca, ela nos lembra justamente isso. Ela foi uma mulher de fé,
uma mulher que ouviu a voz de Deus e confiou nele, mesmo quando a situação parecia aos olhos dela impossível. Este exemplo, amados, não é limitado apenas às mulheres, pois os homens, eles também podem aprender com a Rebeca. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus e podemos confiar nele quando a situação às vezes nos parece impossível. É nessa hora que Deus vai agir. Tenha coragem, acredite em si mesmo, assim como Deus acredita em você. E acima de tudo, acredite que você pode fazer todas as coisas através de Cristo, porque é Cristo que te fortalece. Nunca se esqueça que Deus é soberano, Jesus é o Senhor e o Espírito Santo é o nosso ajudador. E você? Você é o propósito divino de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, eu quero Te agradecer. Pai, obrigada por nos lembrar da Tua soberania através da história de Rebeca. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus planos. Nos ajude a ver Jesus em todas as Escrituras, assim como Paulo fez. Confiamos, Senhor, na Tua misericórdia e na graça também, pois o Senhor é perfeito no que faz por mim e pela minha vida e dos meus amigos. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus planos. Nos ajuda, Senhor, a ver Jesus em todas as Escrituras, assim como Paulo fez. Confiamos, Pai, na Tua misericórdia e na Tua graça. Eu oro grata, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amados? Então, Deus nos criou para sermos bem-sucedidos, para prosperarmos segundo o seu propósito. Não importa quão grandes sejam os obstáculos no nosso caminho, nossa fé está em Deus e Deus pode nos ajudar a superar qualquer coisa. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar desses ensinamentos. E se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a fazer isso agora. Os nossos estudos e devocionais, eles te ajudarão muito a aprofundar sua compreensão da Palavra de Deus. Clique aqui, nessa playlist e faça agora o estudo completo. É gratuito. Deus te abençoe.